Olá, graça e paz, amados do Pai, aleluia! Chegou o ponto alto desse dia, que é o momento em que eu entro na tua casa. Tenho um grande privilégio poder estar aí e compartilhar do Estatuto de Deus, da Palavra de Deus, dos princípios de Deus com você. Então, muito obrigado por esse momento, por parar para ouvir-me. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Antes, dá uma pausa aí, faz um louvor, faz uma oração e deixe que o Espírito Santo ministre na sua vida, ok? Vamos para a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nós vamos falar sobre esse texto. Hoje, um dia muito especial para o mundo cristão. Hoje nós celebramos a Páscoa. Hoje nós festejamos morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos a Deus, bendito seja Ele, pelo o desejo de salvar a humanidade. Então, um dia muito especial. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Páscoa, vá lá em Êxodo, capítulo 12, você vai ver lá nesse capítulo a história da Páscoa para o povo de Israel, né? Resumindo aqui para vocês, Israel ficou 430 anos como escravo do Egito, e aí no final clamaram ao Senhor e Deus viu o clamor de Israel. Preste bem atenção, Deus ouviu o clamor de Israel. Isso quer dizer que Deus escuta o seu clamor, que Deus ouve o seu clamor, e ele então se manifestou para libertar a Israel. E após Moisés, que fora o libertador, usado por Deus como para libertar Israel, após Moisés ir conversar com Faraó algumas vezes e vir aí as 9 pragas, a última foi a morte dos primogênitos. E Deus disse a Moisés para que ele transmitisse aos israelitas, para que eles pudessem manchar os umbrais da porta, os portais, com sangue de cordeiro. E aí, quando ele viesse fazer a sua vingança, ali matando os primogênitos do Egito, ele ia passar por cima, passar por cima das casas de Israel. Páscoa quer dizer passar por cima ou sobre aquela casa, aquele lugar, aquela coisa, né? Para que não ferisse o povo de Israel, apenas os primogênitos dos egípcios. E assim Deus o fez. Então vai lá em Êxodo capítulo 12, não deixe de ir, vai lá dar uma estudada, comece ali, pode começar do 11, e você já vai ter uma ideia muito gostosa, muito boa sobre a Páscoa. Pois bem, vamos ao texto que eu quero deixar para você hoje, nesse domingo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quer que todos os homens sejam salvos, ou que se salvem, e que cheguem ao conhecimento da verdade. Meus amados, não tem como falar de Páscoa, melhor dizendo, sem voltar à história, sem lembrar do pecado original, porque Páscoa quer dizer libertação, Páscoa quer dizer a vida eterna, a morte de Cristo por nós, nos dando a vida eterna, nos dando a libertação, nos religando a Deus. Então, vamos voltar um pouquinho. Adão, Eva, desobedeceram a Deus e comeram do fruto que não era para se comer, a qual Deus já havia falado com eles. Comeram, desobedeceram, Deus foi conversar com Adão, providenciou roupa para Adão, com a morte do cordeiro, derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, começa ali. Em seguida, Deus libera a profecia de que o filho da mulher, a semente da mulher, vai pisar a cabeça da serpente. Ela irá morder o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente.
Bom, aí entra o pecado no mundo. Aí o mundo agora foge do natural de Deus. Muito bem, Deus, no contexto histórico do Antigo Testamento, está sempre providenciando salvação para o homem, libertação para o homem. Ele fala com o homem, ele tem interesse. O que eu acho interessante é que Deus sempre se manifestou, Deus sempre demonstrou interesse em que o homem conhecesse o verdadeiro caminho, conhecesse a salvação e estivesse com ele. Esse sempre foi o desejo de Deus. Pois bem, quando então Deus decide enviar o seu Filho Jesus, e Jesus aqui forma os seus discípulos, liberta muitas pessoas de enfermidade e até dos seus pensamentos errados, e morre em morte de cruz, para que nós sejamos salvos. Quando Jesus morre, expressando o que está em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Jesus é esse versículo na prática, expressando que o amor de Deus é para toda a humanidade, ou foi por toda a humanidade, ou é por toda a humanidade. Deus ama o ser humano. Deus ama aquele que ele criou à sua imagem e semelhança. Deus te ama. Deus ama a sua família. Porém, este amor, ele é ministrado, servido aos nossos corações. Mas a salvação é somente para aqueles que conhecem ou que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Então, primeira coisa, baseado nesse versículo, eu vejo o interesse de Deus, que é salvar todas as pessoas. Deus deseja salvar todas as pessoas. Você vai ver isso escrito lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que vai falar do arrependimento. Então, a primeira coisa que eu preciso que fique fixado é o interesse que Deus tem, é a vontade, é o desejo, é o anseio de Deus para com a humanidade. Qual é esse anseio? Qual é esse desejo? Que todos sejam salvos. Que nenhuma alma venha a perecer. Isso não é um totalitarismo, mas é um desejo. Isso não é uma imposição de Deus. É um desejo do coração dele. O amor move esse desejo de Deus. O amor de Deus move esse desejo dele, de que todos sejam salvos. Ele não quer que ninguém vá para a perdição. Deus não deseja que ninguém se perca na sua vida eterna. A humanidade sim está caminhando em direção à perdição. Então Deus vem com Jesus para nos tirar desse caminho, tirar dessa direção, tirar do caminho do inferno, da perdição, da morte eterna, do sofrimento eterno. Morte e ressurreição é o que nós celebramos hoje. Morte e ressurreição é o que nós festejamos, porque podemos dizer em Cristo Jesus, não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos, mas em Cristo Jesus. Aliás, Romano diz assim: o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da morte e do pecado. O Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da morte e do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2, salvo engano. Dá uma olhadinha lá, não deixa de dar uma olhadinha não. Então, o que celebramos hoje é essa vida eterna. O que celebramos hoje é a oportunidade que Deus nos deu de sair do caminho da perdição e ir para o caminho da salvação, o caminho da morada com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Cristo, nós descobrimos que Ele é o caminho. No caminho, aprendemos a verdade. Ao aprender a verdade, nós então
experimentamos aprender e aceitar essa verdade, nós então experimentamos a vida eterna. Então Deus, com o seu amor, Ele manifesta o desejo. Mas Ele não só manifestou o desejo, Ele não só desejou no coração, Ele fez algo, Ele agiu, Ele agora providenciou o meio pelo qual nós devamos ser salvos. É através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não só da morte, mas morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é o Deus da providência, o Deus que provê, o Jeová Jireh, o Deus que procura soluções para a nossa vida. E nesse caso, a solução para a nossa perdição, para que nós não caíssemos na morte eterna, a solução que Ele encontrou foi enviar o seu Filho Jesus para salvar a você e a sua família, a mim e a minha família. Bendito seja Deus por isso. Maravilha, glória a Deus. Então Ele desejou e agora Ele providenciou. E mais, nessa providência, Ele nos dá o Espírito dEle para nos convencer do pecado e da morte e do juízo. Ele nos dá o Espírito dEle para ministrar nos nossos corações, no seu coração, no coração do seu amigo, no coração do seu familiar, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o juízo. E então, aí agora sim, convencidos disso, nós nos direcionamos para Deus e nos entregamos ao Senhor. E, como diz Romanos, que o salário do pecado é a morte, esse salário não é mais para nós, porque não é mais para aquele que está com Cristo, porque agora sim, somos livres em Cristo Jesus. Como Deus libertou Israel do poder dos egípcios, Deus agora, através de Cristo Jesus, nos liberta do poder do pecado, do poder da perdição, nos dando vida eterna. A Páscoa nada mais, nada menos é do que essa libertação maravilhosa, do que é o desejo de Deus, de nos levarmos à comunhão com Ele, a termos um relacionamento com Ele. Então celebre esse dia, celebre essa data com muita alegria, porque o Senhor te livrou, o Senhor te libertou, o Senhor te salvou da lei do pecado e da morte. Você agora é livre, livre em Cristo Jesus. Aleluias! Você faz parte do reino de Deus. E olha, tem uma palavra melhor ainda, você é herdeiro de Deus, co-herdeira de Deus, co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Você é filho, porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluias! Somos filhos. Celebre, meu irmão, celebra, minha irmã. Somos filhos de Deus. Glória, aleluia. Por isso, fico por aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame graça e unção sobre a sua vida. Está começando mais uma semana abençoada. Então, seja um instrumento de Deus, para que outras pessoas conheçam essa libertação, conheça a Páscoa em Cristo Jesus, conheça a morte e ressurreição, que nos deu vida eterna, que nos deu o prazer de relacionarmos com Deus novamente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Igreja, meus amados irmãos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a maravilhosa comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todos, hoje, para todos sempre. Amém. Tchau.